E diz mais, que ele se tornou semelhante a homem. Ele desceu à estatura de homem. Um exemplo, tá? Nós conhecemos algumas pessoas da cidade que estão em condições deploráveis, né, irmãos? Você conhece algumas pessoas que quando passam por você, o cheiro de sua graça, né? Misericórdia. Aí a gente pensa assim, eu vou dar um dinheiro a ele, mas deixa ali, porque tá complicado o negócio ali. Manda até tomar banho, né? Vai tomar um banho, vai. Nós não queremos contato com a pessoa. Quando Jesus chegou aqui na terra, ele olhava para as pessoas e ele via isso. Ele via pessoas imundas, prostitutas, ele via cegos, ele via leprosos, né? E a nossa atitude seria qual? Afasta de mim, Satanás, né? Trataria até como Satanás. Sai de mim, Satanás. Aí Jesus vem e desce a condição de homem e começa a olhar as coisas como se ele fosse homem. Ele começa a sentir as dores daquelas pessoas. Ele começa a sentir como é ser cego e ele vai dar visão a quem é cego. Ele sente o que é ser leproso e ele vai e livra o homem da lepra. Porque ele se tornou semelhante ao homem, ele esvaziou-se de si mesmo, ele deixou quem ele era. Irmãos, presta atenção, imagine o que é. O céu é bom? É bom o céu? Eita. Estou com medo de ir para o céu. O céu é bom? Amém. É bom? Amém. É mais que bom, irmãos. Pense num lugar bom. Ainda não é o céu, porque o céu você não vai conseguir imaginar. É muito bom. E Jesus desceu de lá e veio aqui para a terra. Ele quis ser um homem. Ele esvaziou-se de si mesmo, deixou as vontades dele e foi lá para aquela cruz e morreu. Aí eu falo também que ele humilhou-se. Ele humilhou a si mesmo. Sabe por quê? Ele diz no texto de João 10 que ninguém tira a vida dele, ele dá a vida. E ele dá a vida morrendo numa cruz. Você sabe o que era morrer numa cruz? Quem era que estava do lado deles? Jesus. Dois ladrões. Se alguém chegasse lá e não conhecesse Jesus, olha, 3 ladrões ali. Entendeu aí? Vão morrer tudinho. Porque estar na cruz era vergonhoso, era para quem roubava, para quem era ladrão, para quem era assassino. E Jesus estava lá no meio deles. Jesus escolheu se humilhar e foi obediente, porque a vontade dele era não passar por aquilo. E ele disse que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade, Senhor. E ele foi obediente até a morte. Amém. E morte de cruz. Amém. Ele deixou tudo que ele tinha. A honra, a glória que ele tinha, ele deixou tudo de lado. E aqui estamos nós. O versículo 17 de João 10, nós lemos, diz assim, que Jesus, vou repetir, Jesus diz: o Pai me ama porque eu dou a minha vida para retomá-la. Foi isso que Jesus fez? Foi isso que ele fez. Eu já mostrei a você o que ele fez. Ele deu a vida dele, ele se humilhou, se esvaziou, ele deu tudo o que ele tinha. Mas o que aconteceu depois? Ele recebeu um nome que está acima de todo nome. Amém? Amém. Passou. Depois que ele morreu naquela cruz, ele ressuscitou, amado. Ele voltou para o céu. Ele está com o Pai, ele retomou a sua glória. Só que agora o nome dele é conhecido como o nome acima de todo nome. Não tem enfermidade que fique diante dele. Amém. Não tem dificuldade que fique diante dele. Glória. Porque o nome dele está acima de todo nome. Qual é o nome da pior doença? É câncer. O nome dele está acima. Glória a Deus. Qual é o pior? É a morte. O nome dele está acima. Porque ele teve coragem de dar a vida dele para depois retomar. Amém? Amém. Agora eu quero que você preste atenção. Sabe por quê? Sabe o que Jesus disse? Vinde após mim. Oxi, que conversa é essa, velho? Sabe o que é isso? Você que levantou a mão aqui e levou para frente, vinde após mim. Ele está intimando você a fazer o mesmo que ele fez.
João 4:24 diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que adorem o Pai em espírito e em verdade. Das muitas definições de adoração que nós conhecemos, eu não sei o que você entende por adoração. Adoração não é aquela música que a gente canta, aquela música lenta, não é? Isso não é adoração. Fechar os seus olhos e levantar as mãos, isso também não é adoração. Eu ouvi o pastor Ariovaldo Ramos, e ele deu uma definição para adorar, pastor, que eu achei muito boa. Ele disse que adorar é imitar. Adorar é imitar. Quantos adoradores de Jesus estão aqui nessa noite? Amém. Agora, adoradores. Amém. Estamos aqui. Sabe o que é adorar? É imitar Jesus. Sabe por quê? Presta atenção. Quando os adolescentes, né, aquelas pessoas mais velhas, quando elas gostam de alguém, o adolescente, mano, ele adora aqueles cantores de rock, né? O que é que ele faz? Ele imita. Ele cria uma banda, ele bota o cabelo igual, ele faz tudo para imitar. E ele adora perfeitamente, né? Porque tem alguns que são a cópia dos artistas. Elas adoram, porque adorar é imitar. A melhor forma de você chegar perto de alguém é imitando a ela. Você gosta tanto que você quer imitar, porque você ama, você quer imitar aquela pessoa. E agora Deus diz que está à procura de verdadeiros, o quê? Adoradores. Verdadeiros adoradores. Aí o negócio complica. Sabe por quê? Porque se for para imitar Jesus, irmãos, a gente precisa reformular nossa vida todinha. Primeira coisa, nós precisamos não ter apego à nossa glória. Sabe o que é isso? O que foi que você conquistou até hoje? Qual a sua posição social? Você está fazendo faculdade, ou de repente você tem um bom emprego? Você se acha uma pessoa importante na sociedade? Você precisa se desapegar à sua glória. Onde você quer chegar? Onde é que você quer chegar? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus sonhos? Se você quer imitar Jesus, você precisa deixar de lado um pouco os seus sonhos e começar a sonhar o que Deus sonha. Sabe o que é que Deus sonhou antes de mandar Jesus? Ele sonhou uma humanidade remida e todos de volta para o colo dele. Foi isso que ele sonhou. E aí Jesus veio e fez acontecer o sonho de Deus. Jesus fez acontecer o sonho de Deus, porque ele desapegou-se à glória dele, ele esvaziou-se de si mesmo, ele se humilhou e foi obediente. E eu coloco dentro de nós a grande possibilidade e a única que nós temos para chegar a Deus. Foi que Jesus Cristo falou que o Pai me ama. Por quê? Porque eu dou a minha vida para retomá-la depois. Eu sei que é difícil você negar os seus sonhos. Eu sei que é difícil você deixar as suas vontades de lado. Eu sei que é difícil, às vezes, você considerar o seu próximo como a si mesmo. Eu sei que é difícil obedecer a Deus. Eu sei que é difícil. Mas se você quer imitar Jesus, você precisa deixar a sua vida agora. Você precisa negar a si mesmo. Irmãos, deixe de brincar, querido. Deixe de brincar. Passou o tempo da brincadeira. Passou. Desde a infância você ouve que Jesus Cristo vai voltar. E parece que isso nunca vai acontecer, né? Engano seu, vai acontecer. Isso aconteceu hoje. Isso aconteceu hoje. Você continua vivendo a sua vida. Você continua vivendo do seu jeito. Você continua querendo ser melhor que os outros. Você acha que a sua faculdade vai lhe dar status. Você procura posição na sociedade. Você procura se encaixar no grupinho de amigos. Você quer provar para o seu vizinho que você é melhor. Você quer provar para a sua família que você pode conseguir. Para quem você vai provar isso? O Pai ama aquele que entrega a sua vida para retomá-la depois. E sabe o que é isso? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Porque aquele que entrega a vida retoma a vida depois.
Aquele que entrega a vida a Jesus retoma a vida depois. Ele diz: se você quiser ganhar a sua vida, você vai perdê-la. Mas se você perder a sua vida para mim, você vai ganhá-la. Até qual idade você pode chegar? 80 anos? Você vai conseguir, cara. Tem muito dinheiro. Com 80 anos você está cheio de dinheiro. Se você não parar de trabalhar, está cheio de dinheiro. Mas cuidado, porque se você morrer, vai dar uma confusão triste para viajar com esse dinheiro. Porque você não vai levar nada. Você pode ter conseguido chegar onde você quis. Você conseguiu a sua formação, você conseguiu tudo que você queria. Mas nada disso você consegue tomar lá na frente. Mas se você hoje tomar a decisão de negar a sua vida, negar as suas vontades, se entregar a Jesus, deixar que Ele mude a sua vida, deixar que esse rio passar na sua vida e limpar você, você perde a sua vida aqui. Você pode até não ter dinheiro para ir ao shopping, você pode até não ter uma posição social muito elevada, você pode até não ter muito dinheiro, mas depois que você morrer, você sabe para onde você vai. Mas você vive com a paz no seu coração porque você sabe que você tem a eternidade. Amém. Glória a Deus. Você tem a certeza